graça eterna do Deus Pai, do Deus Filho, eternos para sempre. Pai e Filho inseparáveis. Sou o irmão Van, aqui direto de Lucena, Nordeste, Paraíba, Nordestão bonito, quente. Assim Deus o fez para a glória dele. Amém? Então, deixa teu like. Já começou o vídeo, está assistindo? Deixa teu like. Não é inscrito? Se inscreva para a glória do Cristo eterno. A pergunta que eu fiz no vídeo, a você que é do canal, meu muito obrigado. A você que comenta aqui dentro deste assunto, comenta dentro dos contextos, dentro do que foi apresentado no vídeo, amém? E com sabedoria, né? Se for um comentário brusco, eu vou te responder na mesma medida. Aí depois eu te excluo. Mas se você comentar dentro do seu entendimento, será bem-vindo, né? E eu vou te mandar um ok e te agradecer para a glória de Deus. Vamos lá? No vídeo passado, eu deixei aqui, ó. Preste atenção nessa pergunta aqui. Será que depois da ressurreição de Cristo, o Filho deixou de existir? Nasce, da Virgem Maria, cresce, morre e ressuscita. Será que depois da ressurreição, ele ressuscitou no ano 33, apareceu aos discípulos, e será que no ano 70 ou depois da ressurreição, o Filho, deixou de existir e agora só existe o Pai? Vamos ver. Vamos ver. Você já viu que o Pai e o Filho são aqui, ó, duas pessoas. Meu Pai o amará e viremos, plural, para ele, faremos dele morada. Vamos lá. Então, vamos, o que diz as cartas no Novo Testamento? Vamos recorrer às cartas de Paulo e também às cartas de Judas, Hebreus, Tiago, né, Apocalipse, para ver se realmente Jesus, o Filho, deixou de existir. Vamos lá. Primeiro vamos, depois da ressurreição de Cristo. Será que Cristo virou fumaça? Apagou? Vamos para... Vou ter que dividir aqui em dois vídeos, que não vai dar tempo. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, versículos 55 e 56. 55. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, Estevão, depois da sua morte, quando foi apedrejado, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Ou seja, Filipe, não vamos aqui radicalizar a visão. Oh, irmão, isso aí foi uma visão, e como é que pode? Ele viu Jesus à direita, Deus tem lado, não sei o quê. Não. Vou mostrar Jesus sempre inseparável com seu Pai, eterno para sempre. Aqui, ó, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Aí o versículo de número 56, ele diz, e diz, eis que vejo os céus abertos, o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Beleza? Lembrando que Estevão estava em espírito. Viu? A mão direita de Deus é uma posição, né, de poder, de honra que Cristo alcançou pós sua ressurreição. Ele viu o Filho do Homem, ao Filho, a Cristo Jesus. Romanos capítulo 1, versículo do 1 ao 7. Vamos ver se o Filho, se o Jesus deixou de existir pós sua ressurreição. Versículo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Paulo, servo de Jesus Cristo. Ele ainda fala de Cristo, ou seja, Cristo ainda estava presente, né, nos dias de Paulo. 2. O qual antes prometeu pelos seus profetas nas santas escrituras. 3. Acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi,
segundo a carne, 4, declarado Filho de Deus, em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo ainda chama Cristo ressuscitado de Senhor. Tem mais? Tem mais, terminou não. Versículo 5, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. E o versículo de número 6, entre as quais sois também vós chamados para seres de Jesus Cristo. De Jesus Cristo. O 7, a todos os que estáis em Roma, amados de Deus, Pai, chamados santos, graça a vós da parte de Deus, nosso Pai. Opa! A primeira pessoa apareceu aqui. Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Quantas pessoas apareceram aqui? 2. Deus, Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Não seja teimoso. Eu estou mostrando para você desde o primeiro vídeo que são duas pessoas distintas, inseparáveis, Pai e Filho, e somente Pai, Deus nosso, Pai e do Senhor Jesus Cristo. Quem disse foi Paulo. Agora, capítulo 8, ainda são duas pessoas, não? Aqui já é depois da ressurreição. Romanos, capítulo 8, versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, veja que o Espírito Santo é de Deus e de Cristo. Não é uma terceira pessoa. É a manifestação do Pai e do Filho no crente, em Espírito. Perceba aqui a revelação. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Ponto. Mas, olha a revelação dele, olha como era o entendimento de Paulo. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, é de Deus ou de Cristo? Porque o Pai e Espírito é a mesma essência, Espírito. E ele só poderia gerar no crente a essência do Espírito. E em Espírito habita o Pai e o Filho. Porque faremos nele, iremos e faremos nele morada. João capítulo 14, versículo 23. Por isso que ele diz, o Espírito de Deus, que é o mesmo, e o Espírito de Cristo. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Inseparáveis, Pai e Filho. Versículo 34 agora. 34, 33. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Contra os escolhidos do Pai. Aí ele vem o 34. Quem é que condena? Pois é Cristo, o Filho, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e o que também intercede por nós. Cristo à direita do Pai. Tem mais? Tem mais, tem muito mais. 35. Pai e Filho, inseparáveis no Novo Testamento. Quem nos separará do amor de Cristo? Opa! A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada. O amor de Cristo. 39, 38. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir. 39. Presta atenção aqui agora.
nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor do Pai, que está em quem? Que está no Filho, nosso Senhor. Perfeito. Segura aí. Vai pescando, vai pescando. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1 ao 9. Vamos aqui, deixa eu ver a hora. Isso. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, do 1 ao 9. O tema é: será que depois da ressurreição de Cristo, o Filho, ele deixou de existir? O Filho deixou de existir algum dia? O que diz o Novo Testamento? Estamos lendo, vai vendo aí. Paulo, vamos ver, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus Pai, e o irmão Sóstenes. Aqui os dois, pai e filho. Pai e filho. Pai e filho. Versículo de número 2. Até o 9. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo, a igreja do Pai, santificado no Filho, Jesus, chamado santo, com todos os santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e Senhor também nosso. 3. Graça a vós e paz da parte de Deus. Irmão, isso é muito claro. Isso aqui não tem argumento, não precisa de teologia, não precisa do grego, não precisa do achismo, nem acrescentar, nem diminuir. É só ler. Aí você aceita se quiser. Graça a vós e paz da parte de Deus, Deus, nosso Pai, e Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Duas pessoas distintas, inseparáveis. No Novo Testamento, já que no tempo da graça. Vamos lá, versículo de número 4. Versículo 4. Sempre dou graças ao meu Deus, o Pai, por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, o Filho de Deus. 5. Porque em tudo foste enriquecido nele, em toda palavra e em todo o conhecimento. 6. Como o testemunho de Cristo foi mesmo confirmado entre vós. Era o assunto da igreja do primeiro século, Cristo, o Filho de Deus. 7. De maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, que aconteceu em 70. 8. O qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. E o 9. Fiel é Deus, Pai, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho. Quem é o Filho? Jesus Cristo, nosso Senhor. Fiel é Deus. O Deus Pai, Paulo está se referindo aqui ao Deus Pai, a Yahvé, ao como ele conhecia. Mas ele diz, pelo qual foste chamado para a comunhão de seu Filho, Cristo Jesus, o Filho do Pai, o Filho de Deus, Jesus, inseparáveis. Vamos agora para 2 Coríntios, que é jogo rápido, né? 2 Coríntios. Depois da ressurreição de Cristo, o Filho deixou de existir? É o que veremos, é o que estamos vendo e o que veremos nos próximos vídeos. Eu digo a você, a minha Bíblia diz que ele é eterno para sempre. E quando chegar no livro do Apocalipse, só para você ter uma ideia, o que é que Cristo, Filho de Deus, estava fazendo no novo céu e nova terra, que já a nova dispensação? O que é que Cristo estava fazendo no novo céu e nova terra, se já é no período eterno para sempre? Cristo estava lá. Se ele tivesse sido desfeito como ensino na pós-graça e no meio de alguns irmãos da graça,
que Cristo desapareceu, sumiu e agora Deus é tudo em todos? Sim, e tem mais. E eu vou mostrar Paulo falando 5 anos depois que ele escreve a carta aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 28, quando ele diz que para que Deus seja tudo em todos. Paulo, 5 anos depois, ele escreve uma carta a uma igreja e ele diz: Cristo, o Filho de Deus, não seja e nem será. Ele diz: Cristo é tudo em todos. Vou mostrar para você. Aguenta aí. Vamos aqui devagar. 2 Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 1 ao 3. O Pai e o Filho, inseparáveis, eternos para sempre. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus Pai, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus, que está em Corinto, com todos os santos, que estão em toda a Acaia. Aqui o 2, graça a vós, da parte de Deus. Irmão, é para derrubar qualquer argumento fraudulento, qualquer achismo no meio da graça e no meio do pós-graça. Faz aqui um vídeo comigo, faz uma live comigo para a gente debater se Cristo desapareceu em 70. Qualquer um da graça, no meio da graça, eu desafio você numa live a mostrar que Cristo desapareceu em 70. E eu vou mostrar quem é tudo em todos, é Cristo, o ressuscitado, o Deus Filho eterno. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Deus Pai é Cristo, Senhor Cristo, Deus Cristo Filho. O versículo 3 diz: bendito seja o Deus e Pai. Pai de quem? Pai dele mesmo? Pai, irmão, não, peraí, quase que eu caía nessa. Bendito seja o Deus e Pai de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Bendito seja o Deus e Pai. Ele é Deus e Ele é Pai de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho eterno, o primogênito de toda criação. Beleza? Bom, deixa eu ver se ainda dá tempo de mais um. Olha só aí, ó. Deus e Pai. Paulo disse que ele era bendito, a primeira pessoa. Bendito Deus de Deus. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do Filho, de Cristo. Deixa eu ver aqui. Bom, vamos para mais 2 aqui. Efésios capítulo 1. Agora só as cartas de Paulo. Efésios, capítulo de número 1, versículo do 1 ao 3. Vamos lá, do 1 ao 3. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, Pai. 2. A vós, graça e paz da parte de Deus. Irmão, não dá. Me desculpe a expressão, é uma heresia dizer que só existe uma pessoa. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai. Uma pessoa. E outra pessoa ele vai apresentar do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus Pai, Paulo conhecia muito bem, e do Senhor Jesus Cristo, a segunda pessoa gerada na mesma essência do Pai. Tem mais? Tem mais. Versículo 3, ele diz: bendito, olha como Paulo repetia. Irmão, porque ali poderia ter sido um versículo isolado. Em Efésios ele repete de novo: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Quantas pessoas tem aqui? 2. Deus Pai, 1. Jesus Cristo, 2. O qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Bendito o Deus e Pai. Deus e Pai de quem? Do Senhor
Jesus Cristo, do Filho. Beleza? Bom, vamos dar um time aqui, ainda dá para falar outro. Vamos, Filipenses, que tem muita coisa para a gente estudar aqui sobre as duas pessoas. Filipenses capítulo 1, versículo 1 e 2. Olha só. Paulo e Timóteo, servo de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Servo de Jesus Cristo, que estão em Cristo Jesus. Agora olha o 2. Graça e voz e paz da parte de Deus, nosso Pai. Olha como é que Paulo introduzia as cartas, para que ele soubesse que Deus tem um Filho, e que o Filho, Cristo, tem um Pai eterno. Cristo tem um Pai eterno, e o Pai tem um Filho eterno. Então aqui, ó, graça e voz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, o Filho eterno de Deus. Versículo 2, versículo de número 2. Bom, vamos parar por aí. Nos próximos, acho que ainda vou fazer uns 2 vídeos a respeito disso. Será que depois da ressurreição, olha aí, ó, da ressurreição de Cristo, o Filho, Cristo, deixou de existir? O que diz o Novo Testamento? Pelo menos o que eu estou lendo em todo o Novo Testamento, Cristo, o Filho, continua com o Pai. O Pai, né, continua sempre, né, ao lado do Filho. Então, vou mostrar para você ainda outras cartas e depois, nos próximos, daqui a mais uns 2 vídeos, eu vou perguntar, será que no livro do Apocalipse, Cristo, o Filho, ainda aparece com seu Pai? Será que eles estão juntos, inseparados? Pai e Filho são inseparáveis? É o que nós estamos estudando, certo? E depois eu vou mostrar para você, né, que Cristo, o Filho eterno, aparece e controla todas as coisas no novo céu e na nova terra. Quem governa é Cristo, o Cristo eterno. Deixa teu like, né? Não se aborreça com o irmão Van, mas eu tenho que mostrar a verdade. Doa a quem doer, queira você da graça, queira você pós-graça, queira ou não queira, mas eu estou aqui para mostrar, né, o que diz as Escrituras. Estudos sempre às 11h45 da manhã. Deixa teu like, se inscreva no canal e nos próximos vídeos vou continuar mostrando que depois da ressurreição, Pai e Filho permanecem, né, ou permaneceram ativos, né, nas cartas de Paulo e nas cartas do Novo Testamento. Paz e graça eterna.